Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um comentário de sábado, né? E antes de começarmos o comentário, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado. O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, antes de começarmos o comentário, estou fazendo uma divulgação aqui, né, e convidando as irmãs e os irmãos que vá ao cinema a partir do dia 3 de setembro, que vai ser o filme o Nosso Lar 2, né? O Nosso Lar 1 levou mais de 50 milhões de telespectadores ao cinema, né? E esse imagino que ele deverá levar também milhões de pessoas, né? A narrativa, né, do filme vai ser do mundo espiritual, né, do lado do nosso lar, e também de umbral, e eles vão resgatar um espírito de uma moça que não aceita a morte, né? Só que a narrativa é Os Mensageiros, né? Que vai a narrativa do livro, né? Então, vá ao cinema. Então, o comentário de hoje Mestre Jesus de Nazaré, ele falou: não vim trazer a paz e sim a divisão. Por quê? Ele traz o Evangelho, né, para nos orientarmos, né, pelo lado nosso espiritual. Por quê? Até nós vimos, passando pelo reino de átomo, molécula, reino mineral, vegetal e animal, nós temos inteligência material, né? Essa inteligência de apego, do materialismo, né? De só saber de comer, fazer sexo, brincar, essa inteligência material. E quando chegamos no reino nominal, que é o reino dos humanos, né, nós começamos a trabalhar a inteligência material e espiritual. Mas como a gente ainda está preso a essa inteligência material, a gente utiliza pouco a inteligência espiritual, né? E aí vai ficar esse vácuo. O vácuo, ele vai nos prender mais ainda com a inteligência material. E aí, outro detalhe. Nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, como nós temos só inteligência material, né, mais inteligência material, nós vamos fazer as coisas erradas, né? E aí Jesus, ele traz o Evangelho para nos orientar desse vácuo que ficou entre a inteligência material e a inteligência espiritual, né? Então, como ainda a população, e naquele período era 2023 anos atrás, e ainda continua sendo, a maioria ainda presa a esse materialismo, então Jesus fala que ele não veio trazer a paz, e sim a divisão.
E começa essa divisão dentro do grupo familiar. Então, perdoe. Então, dentro de uma família que, vou pegar como exemplo, que elas não perdoam ninguém. Então, tudo é ódio e não perdoam. Aí um membro dessa família, ou 2 membros, começa a estudar o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré e começa a perceber que o perdão ele é mais importante do que o ódio. E começa a perdoar. Dentro de uma família vai ter um conflito, né, de pensamento daquele grupo que não aceita o perdão e daquele que já está entendendo o que é o perdão, né? E aí esse pensamento ele vai externar na sociedade, né? A sociedade vai entender aquela diferença e a sociedade vai ficar dividida nesse contexto, até ela atingir a sua maturidade, né? E saindo dessa forma animalesca, né? Ela sai dessa forma animalesca e vai entrando na santidade. Então ela vai entendendo que o fato mais importante é a fraternidade. E que ninguém pode tratar as pessoas dente por dente, olho por olho, né? E numa família que não é fraterna, que ela só pensa em si, só na família, né? E aí grupos, ou uma pessoa, né, ou 2, dentro desse grupo familiar, começa a dividir o que tem com o próximo e começa a levar essa mensagem para todos da família, vai ter divisão, porque aquele ainda ele não atingiu a maturidade da fraternidade, né? Então, quando Jesus fala amai o próximo como a si mesmo, né? E esse grupo familiar, ela não entende isso, ela entende que o próximo é só a família, né? E aí membros desse grupo familiar começam a entender, a estudar, né? É esse tipo de fraternidade para eu amar o próximo, né? O meu próximo só da família, mas aquele que mora na rua, que não tem o que comer, né? No inverno passa por dificuldade por causa do frio, né? Que é morador de rua, aquele que está doente, né? No hospitais, que eles estão presos, até aqueles criminosos, prostitutas, estupradores, né? Que ainda vive nessa vida animalesca, vai ter divergência, né? Vai ter divergência nesse contexto, né? Então Jesus ele não veio trazer a paz, sim a divisão nesse contexto, no contexto da ignorância da humanidade, né? E aí, quando a inteligência espiritual aparece, né, a forma animalesca ainda do ser humano com a inteligência material, que faz essa divisão, né? Então é nesse contexto que Jesus ele coloca. Então a gente tem que sempre ficar pensando nisso, né? E trabalhar o Evangelho, né? Trabalhar na prática o Evangelho, trabalhar a fraternidade, né? Só assim a gente atinge o nosso objetivo dessa paz que Jesus fala da divisão, né? Da nossa ignorância. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. O próximo tema retire a ilusão de si enquanto a ilusão saia de ti, né?
Então, vamos entender isso. Retira a ilusão de si enquanto a ilusão sai de ti. Ainda a gente vai entrar no contexto da inteligência material, né? Por quê? A inteligência material é ilusão. Tudo que nós pensamos do lado material é ilusório, né? Uma pessoa que pensa em fazer um casamento por interesse de família, de dinheiro, de sexo, é ilusório. Ela vai ser passageiro essa relação desse casamento. Por isso tem muitos casamentos por aí que casa e daqui 1 mês, 2, 3 meses estão separando. Não existe amor, né? Então, e aí, quem se prende, um exemplo do casamento, quem se prende a isso, né, a esse sentimento, vai ter sofrimento, né? Então, por isso que nós temos que retire de si a ilusão, enquanto a ilusão retira de ti. Então, o que acontece? Quando essa ilusão ela é retirada da gente, a gente está lá embaixo sofrendo por causa de um relacionamento, sofrendo por causa de dinheiro, né? Sofrendo por causa de sexo, sofrendo por causa de bebida alcoólica, sofrendo por causa de alimentação mal feita, né? A gente vê as pessoas aí, come demais, obesa demais, deforma o corpo, tem problema de saúde, né? Então, nós temos que nos desprender dessa ilusão. Quanto mais a gente se desprender dessa ilusão, é importante para a gente. E então, não tenho mais nada para falar sobre os temas, né? Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, né? Por mais um comentário, né, do Evangelho, mais um comentário, né, de sábado. E o objetivo desse comentário foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou um irmão, né? Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.